Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já adiantando, esse exercício é difícil e vou explicar da maneira mais objetiva, mais clara para vocês. Então, tenha paciência e fica aí. Vamos lá. Define-se balanço de oxigênio de um explosivo expresso em porcentagem como a massa de oxigênio faltante, sinal negativo, ou em excesso, sinal positivo, desse explosivo para transformar todo o carbono, se houver, em gás carbônico, CO2, e todo o hidrogênio, se houver, em água, H2O, dividida pela massa molar do explosivo e multiplicada por 100. Tá? Isso é um dado importante, principalmente para a gente resolver a B. A A não vai precisar, mas vamos continuar lendo. O gráfico a seguir traz o calor liberado na decomposição de diversos explosivos em função de seu balanço de oxigênio. Então tá vendo, pessoal? Tá vendo que eu tenho valores negativos aqui do balanço de oxigênio em questão de porcentagem? Por quê? Quanto mais falta oxigênio, mais eles vão liberando calor. Se eu tenho excesso, né, de oxigênio, tá vendo que diminui em relação a isso? Por quê? Tá? Porque é na decomposição que está falando aqui, ó, de diversos explosivos. Enquanto mais oxigênios eles têm, mais vai liberar de energia, tá bom? Então vamos lá. Um desses explosivos é o tetranitrato de pentaeritritol, PETN. Olha a fórmula desse composto aqui gigantesca, tá? C5H8N4O2. A equação química da decomposição desse explosivo pode ser obtida seguindo-se as seguintes regras. Então a gente vai ter que seguir essas regras, tá? Átomos de carbono são convertidos em monóxido de carbono. Se sobrar oxigênio, hidrogênio é convertido em água. Se ainda sobrar oxigênio, monóxido de carbono é convertido em dióxido de carbono. Todo nitrogênio é convertido em nitrogênio gasoso diatômico. A. Escreva a equação química balanceada para a decomposição do PETN. Pois muito bem, pessoal. Muita calma nessa hora, porque a gente vai fazer o seguinte. Então, nós temos aqui, ó. A. Prestem bem atenção nesse exercício, que eu vou escrever várias formulinhas para a gente chegar até a equação química balanceada para a decomposição do PETN, tá? Então, qual que é a fórmula que nós temos do PETN? Não é. Eu vou escrever aqui, ó. C5H8N4O12. Se nós estamos falando de uma decomposição, vamos pegar todos esses átomos e quebrar eles. Como assim eu vou fazer desse jeito? Tá vendo que eu tenho carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio? A gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Se a gente quebrar todos os átomos, eu não vou obter 5 átomos de carbono mais 8 átomos de hidrogênio mais 4 átomos de nitrogênio mais 12 átomos de oxigênio. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Para a gente seguir as regras. Tá bom? Então, seguindo as regras, eu vou até escrever de preto para a gente mudar um pouco a cor para a gente visualizar, tá? As regras eu vou escrever em preto. Então, vamos lá. Vou até trocar aqui a cor. Bora. Tá vendo que ele tá falando uma coisa aqui bem interessante, pessoal? O que ele tá falando interessante? As regras. Vamos seguir as regras. Átomos de carbono são convertidos em monóxido de carbono. Então, quantos átomos de carbono me formou, vamos dizer assim, na toda quebra dessa molécula? Não me formou 5 átomos de carbono? Então, eu tenho aqui, ó, 5 átomos de carbono. Aí ele fala, ó, são convertidos em monóxido de carbono. Se eu tenho carbono, para formar monóxido de carbono, eu preciso do quê? Eu preciso de oxigênio, não preciso? Eu tenho oxigênio aqui, não tenho? Esse oxigênio que também foi liberado, quebrado nessa decomposição. Então, se nós colocarmos aqui, ó, mais... Eu vou colocar a quantidade total, tá? De oxigênio. Que a gente vai ter algumas coisinhas para a gente ir seguindo, tá?
Ele está falando que os átomos de carbono são convertidos em monóxido de carbono. Então, eu tenho quantos átomos de carbono? Eu não tenho 5? Eles vão reagir com quantos átomos de oxigênio? 5. Por quê? Monóxido de carbono. Tá? Então, eu tenho um oxigênio para um carbono. Então, eu vou ter quantos aqui, pessoal? Ó, 5 CO. Ou seja, eu terei 5 moléculas de monóxido de carbono, que é o CO. Tá? Vai me sobrar oxigênio, não vai? Tá me sobrando. Quanto? Se eu reagir 5 oxigênios aqui, 12 menos 5, vai me sobrar quantos ainda? Não vai me sobrar 7. Tá me sobrando 7, não tá? 7 oxigênios de um total, tá? O que ele fala, ó? Se sobrar oxigênio, sobrou 7, hidrogênio é convertido em água. Então tá. Quantos, tá, hidrogênios me sobraram aqui? Não me sobraram 8 hidrogênios? Só pra gente ter uma noção, então eu vou colocar as moléculas que a gente está formando aqui, tá? Ó, e vai formar água. O que a gente tem essa noção aqui, pessoal? Água, eu não preciso de 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Então, H2O. Não me sobrou 7 oxigênios? Quanto que vai me formar de água? Então, eu não preciso de 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Ou seja, se eu tenho 8 átomos de hidrogênio, eu vou precisar de metade, né, de oxigênio. Ou seja, se eu tenho, ó, H2O, que me formou, eu preciso ter, ó, 8 hidrogênios aqui, eu preciso ter 8 hidrogênios aqui também. Então, eu não vou colocar um 4 aqui, porque 4 vezes 2 dá 8. Tá legal? Eu precisei, então, de quantos oxigênio? Metade da quantidade de hidrogênio. Ou seja, 4 oxigênios. Certo? Eu não tinha 7, consumiu 4. Me sobraram 3 ainda. Tá? Então, já é uma coisinha a mais. Tá certo? O que acontece aqui, pessoal? Ele está falando aqui, ó. Então, se ainda sobrar oxigênio, monóxido de carbono é convertido em dióxido de carbono, ou seja, CO2. Pessoal, só que me sobraram quantos oxigênios? Apenas 3. Ou seja, eu não tenho 5 monóxidos de carbono aqui e 3 átomos que me restou de oxigênio. Então, eu vou precisar de quantos aqui? Eu não vou precisar de 3, né? Eu não vou precisar de 3 monóxido de carbono, porque eu vou acrescentar mais um oxigênio à molécula, né? Do monóxido de carbono virando um gás carbônico. Então, eu vou precisar de 3 monóxido de carbono. E quanto que me sobrou aqui de oxigênio? Não de gás oxigênio, tá? De oxigênio, não me sobrou 3? Então, me formou quanto aqui? 3 CO2, certo? Porque eu incorporei esse oxigênio nessa outra molécula. Se eu tinha 3, só outros 3 monóxidos de carbono que viraram, né, dióxido de carbono. Me sobrando quanto de monóxido de carbono? 2, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Ótimo. Então, acabou a quantidade de oxigênio. Então, me sobrou monóxido de carbono. Todo nitrogênio é convertido em nitrogênio gasoso diatômico. Ou seja, quanto que me sobrou de nitrogênio? Não foram 4 nitrogênios? Se todos os meus nitrogênios formaram diatômico, N2, certo? Eu tenho 4 nitrogênios aqui e me sobrou, né? Me formou, no caso, gás nitrogênio. Eu vou ter quantos nitrogênios aqui? 2. Então, todo o meu nitrogênio foi convertido em gás nitrogênio. Ufa! Né? Então, toda essa encrenca aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai somar todas essas equações. Sempre partindo da onde, pessoal? Sempre partindo da decomposição, ou seja, da explosão do PETN, tá certo?
Como que eu vou fazer essa encrenca, pessoal? Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer de azul agora para a gente mudar um pouquinho. Então, o meu único reagente, se é uma decomposição, o meu único reagente vai sofrer uma decomposição formando vários outros compostos. Então, o meu único reagente vai ser o quê aqui? Vai ser o meu PETN. Ou seja, C5, H8, N4, O12. Tá certo? Vamos lá. Pessoal, tá vendo que todo o meu carbono, porque lembra que eu escrevi desse jeito porque eu tirei todos os elementos e coloquei a quantidade de átomos desses elementos. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 5 carbonos como produto na decomposição, né? Quando eu desmembrei. Eu não tenho aqui, ó, as semi-equações que eu montei. A gente vai mais ou menos aplicar uma lei de Hess aqui. Tá vendo que 5 carbonos eu tenho aqui no reagente? 5 carbonos no produto e 5 carbonos no reagente. Corto, corto. Tá vendo? Tá vendo que eu tenho 8 hidrogênios aqui, ó. No produto, eu tenho 8 hidrogênios aqui, não tem? Então, ó. Corto, corto. Tá vendo? Reagente, produto. Eu não tenho 4 nitrogênios aqui, eu também tenho 4 nitrogênios aqui. Ó, produto, reagente. 4N, corto. 4N, corto. Tá legal? Me sobrou, então, quantos aqui, ó? Oxigênio. Não me sobraram 12 oxigênios? Tá? Eles foram sendo consumidos aqui. Então, ó, só pra gente ter uma noção... Todo o oxigênio a gente foi montando nessas semi-equações e todo ele foi consumido. Então, a gente pode cortar todos os oxigênios. Então, cortamos aqui todos os oxigênios. Só que agora tem mais uma coisinha nas semi-equações. Ele não tinha, na primeira semi-equação, não formaram 5 monóxido de carbono. E aqui foram consumidos com o restante de oxigênio que sobrou, né? Foram consumidos 3 convertidos em gás carbônico. Então, aqui eu corto, ó, 3, 5 menos 3, me sobrou ainda 2 monóxido de carbono nos produtos. Então, eu tenho o que aqui, ó? Agora a gente só tem produto aqui. E vai ficar como em relação a isso? Não ficou isso daqui, ó? 2 monóxido de carbono mais 4 água mais 3 dióxido de carbono ou gás carbônico, que a gente conhece, mais 2 mols de N2. Tudo isso, pessoal. Eu só não escrevi aqui o N2, tá? Só pra gente não perder o fio da meada. Pessoal, sim, é chato. A gente tem que aplicar muitos conceitos para chegar nisso daqui. Vai pausando, vai voltando bem devagar para a gente seguir essas regras, tá? Então agora nós vamos para B, tá? Então eu vou mudar de slide aqui para a gente ter espaço para calcular. Então vamos mudar para B aqui, tá certo? Então, ó, B. Tá? Pausa o vídeo anteriormente para copiar. B. Calcule para o PETN o balanço de oxigênio. Aí você fala, caramba, né? O exercício chato. Concordo, tá? Como que a gente vai calcular o balanço de oxigênio aqui, pessoal? Tá vendo que o balanço de oxigênio, a gente vai utilizar essa informação aqui logo no início. Como que a gente vai definir o balanço de oxigênio de um explosivo? Ele é expresso em porcentagem, né? Como a massa de oxigênio faltante, sinal negativo, ou em excesso no sinal positivo desse explosivo, para transformar todo o carbono, se houver, em gás carbônico e todo o hidrogênio, se houver, em água, dividida pela massa molar do explosivo multiplicada por 100. Tá, pera, vou voltar um slide para a gente ver a quantidade. Tá vendo aqui, pessoal? Nós temos... eu tenho 3 mols de CO2 e 2 mols de CO. Eu não tenho que converter
todo esse CO em gás carbônico, monóxido de carbônico, né? Monóxido de carbono em dióxido de carbono. Então nós vamos vir aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, o que eu tenho no produto? Somente o gás carbônico. Então eu vou colocar aqui, ó, produto. Nós não temos 2 CO e 3 CO2. Então eu tenho que converter, não teria? Ou seja, nós tivemos quantidade suficiente de oxigênio para converter todo o carbono que ele está falando aqui, ó, para transformar todo o carbono, se houver, em gás carbônico. Nós não tivemos. Nós não tivemos o quê, pessoal? Tá vendo que quando houve a decomposição, não me gerou 5 carbonos e 12 oxigênio? E mesmo assim faltou, porque a gente não conseguiu converter, tá vendo? Porque a gente teve que seguir a regra. Forma primeiro monóxido de carbono, depois forma água. Então esse hidrogênio, ele consumiu o oxigênio para se transformar em água. Tá vendo que sobrou? Quer dizer, sobrou não, faltou, né, na realidade. Me faltou quantos oxigênios aqui para transformar todo o monóxido de carbono, ou seja, todo o carbono, em gás carbônico. Quanto que sobrou? Quanto? Não foram 2? Exatamente esses 2 aqui, pessoal. Que nós temos esses 2 CO, o monóxido de carbono. Ou seja, então o meu sinal será negativo referente à massa de oxigênio. Sim, eu sei. Se nós fôssemos representar, tá? Se fosse consumido todo, né? A equação balanceada seria de que forma? Aqui, pessoal. Nós teríamos que ter o quê, ó? Vamos escrever aqui de azul. Então, nós temos o PETN, que é C5H8 N4O12. Essa equação deveria ser toda convertida em quê? Dióxido de carbono. Todo o monóxido de carbono seria convertido em CO2. E nós teríamos água e nós teríamos gás nitrogênio. Certo? Se nós fôssemos balancear, daria exatamente isso daqui, né? Ó. 5. Aqui nós teríamos 4. E aqui 2. Pausa e verifica o balanceamento. Eu já fui direto ao balanceamento, pessoal, para que a gente consiga fazer o quê? Já ir direto. Tá? Então, eu vou resolver aqui do lado. Tá? Então, vou até riscar aqui, ó. Vamos calcular o balanço de oxigênio. E como que nós calcularemos o balanço de oxigênio? Então, aqui não faltou, ó, faltou 2 oxigênios. E como que a gente vai fazer isso daqui, pessoal? Vamos ver o que ele está falando. O balanço de oxigênio é a massa de oxigênio faltante, o sinal será negativo. Tá vendo que a massa molar que ele está dando do oxigênio é 16? Se me faltou 2, faltam 2 oxigênio, ou seja, 32. Então o meu valor vai ser o quê? Negativo. Tá? Então eu terei o quê aqui, ó? Menos 32. Tá? Cada oxigênio, ó, presta atenção, ó, cada oxigênio pesa 16. Se eu faltou 2, eu tenho que ter um valor negativo, ó, faltante, massa de oxigênio faltante. Faltou 2 oxigênios para converter todo o monóxido de carbono em gás carbônico, tá? Ou em excesso, como não é excesso, né? Desse explosivo para transformar todo o carbono, se houver em gás carbônico, e todo hidrogênio, se houver em água, beleza? Nessa equação aqui, nós estamos vendo que foi tudo totalmente convertido. Dividida pela massa molar do explosivo, ou seja, ó, o PETN, a massa molar é 316. Então eu pego aqui, ó, 316 vezes 100.
Esse é o balanço de oxigênio. Então, como a gente vai fazer? Pega a calculadora. Pega aí, ó. Menos 32 dividido por 316 vezes 100 vai me dar um valor aproximado de menos, não podemos esquecer esse sinal, 10, arredondando para duas casas, 13%. Ou seja, meu balanço de oxigênio está negativo. Por que está negativo? Porque falta oxigênio na própria molécula. Para quê? Para converter todo o carbono em dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Porque ele se transforma em monóxido de carbono e depois dióxido de carbono. Certo? Reação em etapa. Então falta, né, oxigênio. Vai faltar. Ele tem que consumir isso de algum canto. Então, é menos 10,13%. Tá legal? Sim, é um saco, eu avisei, tá? Então vamos lá, pessoal. Referente, o que temos aqui, ó? A gente agora vai calcular a C. Por isso que eu tô fazendo slide por slide, para não ter informação, ter uma poluição aqui de informação. Então, cada slide a gente vai mudando, tá legal? Então vamos lá. Próximo. A gente não precisa daquele gráfico, mas só pra gente falar, ó, tá vendo? O valor vai estar mais ou menos aqui, ó. O balanço de oxigênio, ó. Menos 10,13. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, só vou fazer um risquinho aqui pra gente ter isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Precisa de mais oxigênio. Certo? Então, quanto mais oxigênio ele precisa, mais vai explodir para ele consumir. Ele vai explodindo, 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 explodindo e consumindo esse oxigênio e liberando mais energia. Quando tem quantidade de oxigênio, né, suficiente para fazer a queima, tá vendo, ó? A energia sobe, 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 sobe. Depois começa a cair, cair, cair. Quando o balanço de oxigênio fica positivo, ou seja, o que está restando, o que está sobrando e não o que faltou. Tá certo? Então vamos para C. A C já é mais tranquila, é muita coisa que a gente vem fazendo. Tá certo? Então vamos lá, próximo slide. C. Calcule o ΔH de decomposição do PETN utilizando as entalpias de formação das substâncias envolvidas nessa transformação. Mas qual vai ser a equação que a gente vai pegar? Aquela primeira. Tá? Qual primeira? Aqui tem gás carbônico, aqui tem monóxido de carbono e aqui tem água. Tá legal? Como que ela vai ficar em relação a isso, pessoal? Ela vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, C para a gente calcular. O PETN não é C5, H8, N4, O12. Sim. A primeira equação, o que liberou? Não liberaram. É realmente essa equação aqui, ó. 2 mols de monóxido de carbono mais 3 mols de gás carbônico mais 4 mols de água mais 2 mols de N2. Certo? Nós temos exatamente essa encrenca aqui. E a gente vai calcular a variação de entalpia dela. Certo? Que é o que a gente quer descobrir. Tá certo? Então, pessoal, o que ele está falando aqui em relação a isso? Vamos descobrir essa queima. O quanto está liberando ou absorvendo de calor. Mas é explosivo, a gente já sabe que vai liberar. Tá? Então, eu vou escrever esses valores de entalpia de formação aqui. Tá? Embaixo. Então, nós temos 1 mol do PETN. Então, temos menos 538, o quê? Kilojoules por mol. CO, nós temos 2 mols de CO. CO, eu tenho menos 110. Mais 3 mols de CO2, que vale menos 394, certo? Mais, abre parênteses, 4 vezes menos
242, que é da água. Mas quantos mols nós temos de gás nitrogênio? 2. Vezes quanto? Não tem. Não tem essa informação aqui. Se não tem, pessoal, significa o quê? Ela é uma substância simples. E sendo uma substância simples no seu estado padrão, o que isso significa? Que a entalpia de formação do gás nitrogênio só pode ser 0. Então, nós temos aqui, ó, nossos reagentes, que é apenas um, então, reagente, e temos nossos produtos, certo? E que fórmula que nós vamos utilizar? A que todos conhecem. Variação de entalpia é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Mas lembre, dá pra gente fazer aqui, ó, esses cálculos aqui antes. E aqui vai dar 0. Nem preciso calcular, né? Vamos colocar um 0 aqui, ó. Quanto que é 2 vezes menos 110? Vai me dar quanto? Menos 220. Mais... Vamos colocar tudo em parênteses. Tá? Parênteses. Quanto que é 3 vezes menos 394? Então, temos 3 vezes menos 394. Vai me dar um valor de menos 1.132. Mais, abre parênteses, 4 vezes 242 negativos, né? Então, vai menos 968. Certo, pessoal? Que fórmula que a gente vai utilizar? Variação de entalpia nada mais é que o quê? Somatória das entalpias dos nossos produtos menos a somatória da entalpia dos nossos reagentes. Variação de entalpia é o que a gente vai descobrir. Quanto que vale a somatória aqui? Pessoal, vamos colocar entre parênteses, ó. Tá vendo? Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Então vai ficar aqui, ó. Menos 220, menos 1.182, menos 968. Fecha parênteses. Menos somatória dos nossos reagentes. A gente só tem um. Então, ó, menos 538. Tá legal? Quanto que ficou essa encrenca aqui? Vai ficar um valor negativo bem grande. Então, ó, menos 220 menos, né, 1.182 menos 968 vai me dar um valor de menos 2.370, certo? Confere aí. Menos com menos vai me dar mais. Então, ó, menos com menos, mais 538. Variação de entalpia nada mais é que pego esse valor, menos 2.370, mais 538. Vai me dar um valor, pessoal, de menos 1.832 quilojoules por mol. Ou seja, essa é a quantidade de energia liberada na explosão desse meu explosivo. No caso, PETN, o tetranitrato de pentaeritrol. Calma que ainda falta D. Não paramos ainda aí não, tá? Então, vou mudar novamente de slide para a gente responder, tá? Então, próximo slide. Aqui eu estou voltando o gráfico, tá? Para quê? Para que a gente consiga interpretá-lo de melhor maneira. Então, vou colocar aqui, ó, D, para a gente responder. E conclusão é possível tirar do gráfico apresentado relacionando o calor liberado na decomposição de um explosivo, ou seja, botou ele para explodir, e seu balanço de oxigênio. Lembrem-se, o valor da B não me deu um valor de menos 10,13%, me deu um valor negativo. Por que me deu um valor negativo no balanço de oxigênio? Porque a gente não consegue converter todo, né, carbono em gás carbônico. Tenho ainda, me sobra, me falta 2 oxigênios. Então ele vai explodindo, lógico, o explosivo vai ter bastante moléculas. Ele vai explodindo, até
né, consumir todo esse oxigênio e acaba não consumindo. Por isso que tem explosões que libera tanta energia assim, tá? Aí tem uma reação em cadeia ali internamente. Então, qual é a conclusão que a gente consegue tirar? A gente está vendo, pessoal, que temos o aumento de energia, ou seja, o aumento de liberação de energia, enquanto nós não temos a quantidade suficiente de transformar todo o carbono em gás carbônico. Ou seja, falta oxigênio. Por isso que ele vai explodindo, 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 explodindo. Conforme ele vai explodindo e indo para o ambiente, ele vai fazendo o que com o oxigênio do ambiente? Ele vai consumindo. Então acontece o quê? No momento que o meu balanço de oxigênio começa a ficar positivo, tem menos liberação de energia. Entendeu? Por quê? Recapitulando. Nós temos um explosivo. Imagina, temos várias moléculas. Uma molécula explode. Tá? Ela vai transformar o carbono que tem no PETN. Acontece o quê? Ela explode. Só que converte o carbono em monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono precisa de oxigênio para se transformar em gás carbônico. Então, essa explosão gera a explosão de uma nova molécula, para liberar mais oxigênio, para ter um consumo maior de oxigênio. E assim vai sucessivamente. Aí começa a explodir, 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 explodir. Certo? Então, por isso que a gente vê nas explosões, muitas vezes é explosivo TNT, que é o mais que a gente mais conhece, né? A gente vê tanta energia sendo liberada, né? Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Então, a gente pode escrever assim, ó. Conforme o gráfico, né? Então, vamos escrever, ó. Conforme o gráfico. Tá? Vírgula. Quanto, né? A maior de quantidade de oxigênio no explosivo, maior a quantidade de calor liberado. Tá? Por isso que o balanço energético, aqui ó, o balanço energético, desculpa, balanço de oxigênio tá negativo. Por conta disso, ele vai explodindo, 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 consumindo, e assim vai, tá? Então a gente pode escrever aqui, ó. Quanto maior a quantidade de oxigênio vou colocar só O aqui, tá, pessoal? De oxigênio no explosivo, maior a quantidade de calor liberado. Certo? Lembre-se que esse oxigênio tem que estar internamente no explosivo, não o oxigênio do ambiente, tá? Então, maior quantidade de calor liberado. Tá legal? A gente pode ver que temos aqui, ó, de menos 80 até 0, com balanço de oxigênio negativo, libera muita energia. Quando tem um balanço de oxigênio positivo, diminui. Ou seja, a partir do 0, diminui. Então a gente pode colocar aqui, ó, a partir do 0, né? Do ponto. Vamos colocar aqui, ó, do ponto. Vou escrever para a gente não confundir, tá? 0, a quantidade de calor diminui. Tá legal? Então essa é a conclusão que nós podemos tirar. Sim, pessoal, 34 minutos de exercício, 35, para você ver o quão difícil é. Sim, é difícil. Tenho que concordar com vocês. Tá certo, pessoal? Então vai pausando o vídeo aí se tiver alguma dúvida, tá? E, sem mais delongas, curta e se inscreva nos outros canais exatamente. Matemática com a professora Dinan e Biologia com a professora Carol. Tá legal? Dá essa moral aí pra gente. E curta, comente, compartilhe. Interaja com o vídeo. Assim o YouTube divulga pra mais e mais pessoas. Claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Tá certo, pessoal? E também se torna um membro. Se tornando um membro, você faz o quê?
com o canal. Aí você tá patrocinando ele crescer cada vez mais e daqui a pouco virar bastante conteúdo exclusivo para vocês. Tá certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!